Bom dia. Segundou a nossa aula, Venda Mais Segunda. Como eu sempre falo, né? Muito bom a gente iniciar a segunda-feira com uma venda. Isso faz com que nossa semana seja uma semana bem produtiva. E hoje, né, primeiro eu quero dar as boas-vindas para vocês que estão aqui com compromisso com vocês. A gente inicia agora às 9h06. E o que é essa aula para quem está participando pela primeira vez? Essa aula é o número 10, então ela acontece toda segunda-feira, às 9 horas, para quem quer aprender, né, a transformar a sua certificadora digital em uma empresa de alta performance, né, focada em prospectar, vender, resgatar, fidelizar clientes. Né? E hoje a nossa aula, a promessa dela vai ser ensinar como iniciar, né, nutrir, fechar parcerias com contatos frios, né, aquele cliente que você vai buscar, que você vai prospectar e ele não conhece você, não sabe quem é sua empresa, usando um método que une várias pontes, né? Então, vendas de valor e experiência, conversão estratégica, relacionamento, que é a parte mais importante quando a gente vai fazer uma venda, né? Então, o relacionamento, ele gera recorrência. E quem sou eu, né? Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Loiane, trabalhei por muito tempo em uma grande certificadora, e lá eu levei mais de 3 milhões de faturamento para dentro da empresa. Eu tenho mais de 15 anos no mercado comercial, 4 deles trabalhando dentro dessa certificadora. E lá eu tive vários insights, né, várias vendas, e comecei a identificar o que esse mercado de certificação digital tem, que é um mercado muito específico, né? O nosso nicho ele é muito específico, mas o que ele tem para a gente poder trazer esse diferencial para dentro da nossa empresa, não somente vendendo um certificado digital, e sim vendendo uma experiência, né, tendo relacionamento com o cliente. Então, hoje a aula vai ser uma aula viva, né, com técnicas de vendas quentes para leads frios. Então, a gente vai utilizar o marketing como experiência dentro dessa aula. E deixa eu compartilhar minha tela com vocês para a gente iniciar, falando sobre nosso mapa mental, né? Como sempre a gente trabalha com o mapa mental aqui dentro da aula. Deixa eu fechar aqui. Eu vou trazer para vocês, vou dar um zoom para ficar melhor, para vocês poderem visualizar. Eu vou trazer para vocês uma história que aconteceu comigo, uma história real. E ela é uma história pessoal minha. Quando eu iniciei no mercado, não no mercado de certificação digital, mas no mercado como um todo, quando eu iniciei nas vendas, mas vou falar aqui específico da certificação digital, quando eu entrei lá nessa AC, eu fiz dezenas de abordagens com um discurso técnico, né? Então atendia o cliente no automático, tinha a melhor tabela, então focava muito no preço, o melhor suporte, falava que a gente era a melhor empresa, que daria super certo se o cliente fechasse a parceria com a gente, e saía sem resposta. Até que um dia, eu analisando as minhas ligações, os meus atendimentos, eu aprendi a vender experiência e não serviço. Então, quem aqui está vendendo somente serviço? Ah, eu presto melhor atendimento, eu tenho o melhor preço do mercado, eu tenho o melhor suporte, meu atendimento é personalizado. Tá, o cliente ele entende isso, tá todo mundo falando a mesma coisa, mas ele está vivenciando dentro da sua empresa, os clientes que já estão dentro da sua empresa estão vivenciando isso dentro da sua AR. Então, eu identifiquei, né, vulnerabilidade mais autoridade. Então, eu tinha que mostrar para o cliente que eu era autoridade no que eu estava falando, no que eu estava propondo para ele, até para gerar uma relação de confiança. Quando a gente gera uma relação de confiança com o nosso prospect, né, com o nosso cliente, não somente chegando nele e apresentando, levando um monte de informação, às vezes você está tão afobado para vender, para converter, para trazer esse cliente para dentro do seu negócio, que você começa a só disparar informações para ele, sem saber o que ele realmente quer dentro da sua parceria. Que a gente foca muito nos 3 pilares, né? Preço, atendimento e serviço. E o que o cliente quer? Será que o cliente quer somente preço? Será que o cliente ele só quer somente um atendimento diferenciado? Será que ele só quer um serviço diferenciado, personalizado?
Então, você precisa sempre ouvir, até para você entender e gerar valor para esse cliente, né? Quem aqui, eu acho que todo mundo, acontece isso com todo mundo, é raro, mas acontece sempre, né? Quem aqui já mandou uma mensagem no WhatsApp e ficou no vácuo? O cliente sumiu aqui em Goiânia, a gente fala no vácuo, né? Eu estou aqui em Goiânia, Goiás. Quantos nãos você já recebeu de contadores ou empresas que sabe que se beneficiariam com sua R? Então, quantas vezes a gente manda, faz toda aquela apresentação, manda a proposta, manda a tabela e o cliente some. O cliente nunca mais responde seu WhatsApp. Mesmo ele sabendo que com você ele teria uma parceria especial. Quantas vezes? Isso acontece todos os dias, né? No nosso dia a dia de prospecção e ativamente, quando mesmo não sendo prospecção, às vezes é um cliente que já está dentro da sua base, ele te pediu alguma coisa, você fez e ele sumiu praticamente, não te responde mais. Então, a verdade sobre os leads frios, o que tem por trás de um cara que é frio, que não está, nunca te viu, não sabe quem você é, não sabe a sua empresa, não sabe o que você faz, não sabe o que você oferece. Então, etapas da jornada de um contato frio. Primeiro, ele é desconhecido, né? E você também é desconhecido. Ele não sabe quem você é, não sabe o que a sua empresa faz, sabe que você é uma autoridade de registro, né, uma certificadora, porque às vezes ele pode ter pesquisado sobre você, mas quando você entra em contato, olá, meu nome é Loiane, eu sou da autoridade de registro Sucesso Total, então ele vai começar a te conhecer, então você é desconhecido para ele. E qual que é o comportamento do lead? O que ele precisa sentir quando você faz esse tipo de contrato frio? Relevância e curiosidade. Então, não adianta eu fazer um contato frio, eu ligar para alguma contabilidade ou alguma empresa que você esteja prospectando e eu simplesmente falar sobre o meu modelo de negócio, sem ouvir o que ele está querendo naquele momento. Um exemplo prático que eu dou, né, até para os alunos que estão comigo na nossa mentoria, é que normalmente a gente liga no automático, a gente liga, oi, eu sou a Loiane, eu sou da autoridade de registro tal, e eu tenho um modelo de parceria que vai agregar muito valor no seu escritório, na sua empresa, eu quero te apresentar. O cliente vai falar, não, eu tenho um modelo de parceria aqui agora, eu não estou interessado. Se ele quiser te descartar logo, ele não vai nem querer te ouvir. Se ele falar assim, às vezes a gente para ali, fala, e agora? Então, sempre mostrar relevância e curiosidade, sempre deixar o cliente, poxa, o que essa empresa faz? Ela é só mais uma certificadora, mas o que eles vão me entregar? Qual que é a curiosidade que eu fiquei nesse momento, né, de poder saber o que eles vão me entregar de diferencial realmente? Não vai ser só mais um que está aqui me ligando, porque eles são bombardeados de ligações, que está aqui me ligando querendo me oferecer um modelo de parceria. Então, sempre deixar o cliente curioso. Quando você deixa curioso, você causa um interesse nele. Quando você causa um interesse nele, qual que é o comportamento dele? O que ele precisa sentir? Confiança e autoridade. Então, quando você causa essa confiança e autoridade, ele já começa a falar, poxa, realmente faz sentido eu ouvir essa proposta da Loiane, porque ela está me gerando autoridade, ela sabe o que ela fala. Ela não quer só me vender um certificado digital, ela não quer que eu somente venda um certificado digital para os meus clientes. Ela está preocupada realmente com que a empresa dela pode contribuir dentro da minha empresa, dentro do meu escritório, dentro do meu hospital, dentro do meu cartório, que seja o tipo de lead que você está prospectando. E quando você causa esse interesse, ele se conecta com você. Então, o cliente ele vai ficar conectado, você virou referência. Virei referência no que eu estou falando, porque eu tenho propriedade no que eu falo. Então, quando a gente for se colocar para o cliente também, para o lead frio, a gente tem que falar que a gente é autoridade no que a gente faz. E a gente tem que ter confiança no nosso produto, confiança no nosso serviço, confiança no que você vai oferecer para ele. Então, até a forma que a gente fala, gente, até a forma que você aborda o cliente, ele vai sentir, mesmo que seja por ligação, se realmente você é autoridade no que você está falando. E quando você vira referência, qual que é o comportamento do lead? O que ele sente? O que ele precisa sentir? Você traz clareza do valor. Realmente, a empresa da Loiane é uma empresa que vai trazer valor para mim. Não vai ser somente mais uma parceria, vai ser uma parceria estratégica.
Não vai ser uma parceria que quando a concorrência bater lá e falar, olha, eu te ofereço R$ 10 de desconto, né? Que para quem participou das aulas passadas, eu falei sobre isso. A gente vai ficar até quando brigando por conta de R$ 10? Ou a gente vai mostrar para o nosso cliente que eu sou autoridade, que eu me conecto com ele, que a minha empresa tem valor e que eu gerei essa clareza e esse valor para ele. Então, quando você cria isso, você tem um defensor. Essa pessoa, ela vai indicar a sua R mesmo quando você não pede. Ela vai falar para você que ela está satisfeita com o serviço e ela vai falar de você para as outras pessoas. Quando o cliente desse vira um indicador da nossa empresa, aí a gente virou autoridade realmente no que a gente está falando. E qual que é o comportamento do lead? O que ele precisa sentir? Encantamento com a experiência. Poxa, lá na R da Loiane eu tenho uma experiência tão positiva. Todos os meus clientes elogiam o atendimento da Loiane, mas não somente o atendimento Ctrl+C, Ctrl+V. Ela realmente está preocupada com o que meus clientes estão sentindo. Por que eu falo isso, gente? O certificado digital é uma commodity. Se o cliente for atendido naquele script, né, do agente de registro, na minha empresa e na empresa Y, é a mesma coisa. Ele vai emitir o certificado, ele vai fazer as coisas que ele precisa fazer com o certificado digital. Mas que encantamento você criou com esse cliente para que ele, quando precise renovar o certificado, ele não saia no Google, não saia ouvindo outras propostas e fale, poxa, com a Loiane eu tive uma experiência tão positiva que eu não vou precisar ficar pesquisando no mercado quem que é mais barato para fazer meu certificado digital. Quando eu falo de encantamento e de experiência, é você nutrir o lead no percurso até a renovação. Quantos de nós aqui estamos fazendo isso? Ou somente a gente liga para o cliente quando está chegando perto de vencer o certificado dele? Você está nutrindo esse cliente de informações relevantes sobre o certificado digital, sobre a forma que ele pode utilizar o certificado digital dele, o que tem de acontecendo no mercado de certificação digital para que ele possa saber o que está acontecendo. Então, a gente precisa fazer com que ele lembre da gente de uma forma positiva e que ele vire uma pessoa que indique a nossa R mesmo que a gente não peça. Então, cada uma dessas etapas tem uma trava emocional que só destrava com experiência. O maior erro é abordar os leads frios como se eles já tivessem aquecidos. O processo é outro. O objetivo da primeira abordagem é gerar conexão e não fechar negócio. Como eu falei lá no começo. Não é você chegar e abordar e já oferecer um modelo de negócio para esse cliente. Você primeiro precisa se conectar com ele. Você primeiro precisa fazer ele te conhecer, ele ter confiança no seu produto e no seu negócio. Como que gera isso? Aí é a estratégia que você vai fazer dentro da sua empresa. É enviar uma mensagem, é enviar um e-book, é conectar com ele nas redes sociais para ele saber quem é você. Então, aí dentro da sua empresa, você vai identificar qual que é a melhor forma de você gerar essa conexão com o seu cliente. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta, gente, o chat está liberado, tá? Pode fazer e depois eu vou respondendo conforme a gente vai conversando aqui, avançando. Qual que é o maior mito, né, sobre os leads frios? Contato frio é perda de tempo, leads frios não têm interesse, só funcionam com indicação, contato frio é sorte. Eu liguei para um cliente hoje, ele me ouviu, eu fechei essa parceria, nossa, é um em 1 milhão. Foi uma sorte de vendedor. Uma segunda-feira, então, foi uma sorte. Não. Se você estiver fazendo o passo a passo correto, o contato frio, ele não é uma perda de tempo. Ele pode se tornar um cara estratégico dentro da sua empresa, que vai te indicar, que vai ser fiel dentro do seu negócio. E qual que é a verdade? Contato frio é um diamante em bruto. A diferença entre ignorado e parceiro é a forma como você chega. Leads frios são neutros. Quem decide se viram quente ou não é você. Eu falei na aula passada, e eu venho falando nas aulas que a gente tem feito aqui junto com vocês, sobre o follow-up. Né? O follow-up também serve para quando o contato é frio. Qual tipo de acompanhamento você está fazendo com esse cliente frio, nutrindo ele de informações até que ele vire um cliente quente e seu indicador?
Não adianta você mandar somente uma mensagem, um grande diferencial da sua empresa e deixar ele continuar frio, congelando dentro da geladeira. Né? Mandou mensagem hoje, aí daqui um mês manda de novo. Tem que ter um acompanhamento, um follow-up estratégico para que ele fique quente, para que ele entre dentro do seu negócio e se torne um parceiro estratégico. Você não vende para pessoas, você vende para como elas se sentem ao falar com você. Então, eu sempre falo, né, as pessoas estão interessadas. O mercado precisa do nosso negócio. Né, os empresários precisam do certificado digital. Eles estão entendendo o porquê que eles precisam de você? Então, é como você coloca isso para o mercado. É como você fala isso para o mercado. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês, quem nunca, né? Como aconteceu aqui com vocês alguma vez? Você liga para o cliente final, por exemplo, né? Em vez de você ir no parceiro estratégico, você liga no cliente final e fala: olha, o seu certificado está vencendo, eu descobri aqui que eu quero que renove o seu certificado. Ah, fala com o meu contador. Na hora você desliga e acabou. Por que o cliente fala com o meu contador? Porque ele não entende por que o certificado digital dele, por que ele precisa. O empresário, ele só sabe que o contador precisa do certificado. Por que você não está educando também o empresário? Para ele virar uma pessoa que indica a sua empresa, em vez de focar somente no escritório de contabilidade. Então, a gente tem vários métodos que a gente pode trazer também essa experiência para os nossos clientes. Né? Então, eu tenho aqui o método CAVA, né, com marketing experiencial. Como que é esse método CAVA? O primeiro é conhecer. Você conhece bem o seu lead? Você conhece bem o seu cliente? Como que a gente conhece bem o nosso cliente? Estude o lead antes de qualquer abordagem. Não saia ligando que nem uma pessoa maluca atrás de cliente sem conhecer o seu negócio, sem conhecer o seu cliente. Qual que é o perfil do contador? Eu estou ligando na contabilidade X. Qual que é o perfil dela? Qual tipo de cliente que ele atende? Vou falar aqui mais do escritório de contabilidade, porque é o que a gente mais prospecta, tá? Mas a gente pode trazer isso no todo, no geral. Ele fala sobre velocidade, esse cliente está falando sobre economia, sobre praticidade, e hoje a gente tem, gente, um benefício muito grande. A gente tem as redes sociais, né? O mundo está tecnológico. Muitos contadores estão nas redes sociais. Muitas empresas estão nas redes sociais. A gente está se conectando com elas antes de fazer uma abordagem. E quais ferramentas que eu posso utilizar? LinkedIn, Google, Instagram, site da empresa. E qual que é a pergunta-chave que eu posso utilizar? Como o meu serviço resolve um problema real desse escritório? Como? Em vez de ligar e sair disparando, que tem o melhor preço, que tem a melhor tabela, que tem o melhor serviço, que tem o melhor produto, qual é o problema que eu resolvo dentro dessa empresa? Qual que é o valor que eu vou trazer para ele? E o objetivo? Você vai personalizar a sua abordagem. Quando a gente entra em contato com o escritório, por mais que nosso produto seja a mesma coisa para os dois escritórios, a dor de um não é a dor do outro. Porque a gente é diferente. Nós, seres humanos, às vezes a minha dor é preço, mas a dor do escritório Y é tempo. Ele não está preocupado com o preço, ele paga o preço que for se você resolver o problema dele no tempo certo. Você atender o cliente dele na hora certa, na hora que for marcado, ele não ficar esperando. Então, vamos conhecer o nosso contato antes de sair disparando e ligando e mandando um monte de informação. O futuro, gente, é você ter parceiros estratégicos, pessoas estratégicas. E o A do método CAVA é abordar com valor. Aqui você envia a primeira mensagem. Não venda o produto, venda o interesse. Oi, meu nome é X, tudo bem? Vi que você atua com empresas do Simples. Tem uma solução que pode reduzir o tempo de abertura da empresa em até 48 horas. Posso te explicar rapidinho? Você manda essa mensagem no WhatsApp, no e-mail, ou ligando. Você vai gerar curiosidade. Nossa, 48 horas? Poxa, o que será que eles têm de diferencial? Gatilhos. Específico, benefício claro e sem pressão. Você não está querendo converter essa pessoa agora. Você está gerando interesse. E qual que é o erro comum? Posso te mandar a tabela?
Posso te mandar minha apresentação? Aí manda, e o cliente vai lá e não responde nunca mais. Então, monta uma abordagem que você entregue valor, que você gere curiosidade com esse cliente. V, de vincular com experiência. O lead precisa sentir o valor do que você entrega. Quais são as ações recomendadas? Envie um vídeo curto seu explicando como funciona a parceria, humanize o processo. Mande um print de um cliente satisfeito, prova real. É você mostrar para o cliente que já tem pessoas dentro da parceria que estão felizes com o seu atendimento, com a forma que você lida com a parceria estratégica. Compartilhe um mini case. Olha, eu tenho um contador aqui em Aparecida de Goiânia, estou falando aqui da minha região, né? Que duplicou o volume dele com a gente em apenas 3 meses e sem custo fixo. Ele usou a base dele de clientes e hoje ele está lucrando um X valor, se isso for a dor realmente daquele empresário. Vai nutrindo ele de informações, tanto com valor, né, com preço, com qualidade, porque aí você vai identificar o que ele precisa naquele momento. Emoção, o lead se vê no lugar do outro. A gente gosta muito, gente, de provas real e social. A gente gosta muito de saber se realmente o que você está falando tem outras pessoas tendo de benefícios de resultado. Experiência é a percepção. Se você transforma uma simples conversa em algo visual, emocional e prático, você vira inesquecível. O cliente ele vai lembrar de você se ele receber R$10 de desconto na proposta do concorrente. E o A é de avançar com clareza, sempre trazer clareza para o processo. Você não termina com qualquer coisa, estou à disposição. Não. Fecha estrategicamente. Se fizer sentido, te explico como funciona a parceria e te mostro como começar um teste gratuito. Pode ser amanhã às 15 horas? Ação clara, data e horário. Crie senso de continuidade e compromisso leve. Não fala, então tá, depois qualquer coisa eu estou à disposição, esse aqui é meu WhatsApp, sempre termine amanhã, eu tenho um horário aqui na minha agenda, eu posso te enviar um voucher, eu posso fazer um teste com você do nosso processo de atendimento para que você tenha clareza de como vai funcionar essa parceria, até para te gerar mais confiança, credibilidade dentro da minha empresa. É diferente do que você mandar um PDF e o cliente sumir. Um PDF, na aula passada eu falei, se o cliente falar, me manda sua proposta comercial, você vai falar para ele, eu posso explicar em 15 minutos tudo que um PDF não vai conseguir te explicar. Eu tenho certeza disso. E se você me der 15 minutos, a gente pode trazer clareza para você de como vai funcionar a parceria. Então, insista, gente, peça a venda, não desista no primeiro não. A maioria dos vendedores, eles desistem no primeiro e no segundo não. A gente demora 5 nãos para a gente conseguir converter um cliente. E após a abordagem, a sequência experiencial, né? Então, a gente tem uma sequência junto com o cliente, um follow-up com valor, exemplo, um artigo, manda um vídeo, um e-book, uma coisa que o cliente vai usar no seu dia a dia. Tenha envolvimento constante via WhatsApp, Instagram ou e-mail. Chama o cliente para dentro da sua empresa. Não somente feche a parceria com ele, espere dele. Né? Ele tem que me indicar, ele tem que subir os clientes, ele tem que ter autonomia no processo. Não. Convide ele para o seu evento, aula ou encontro presencial. Igual eu estou fazendo aqui, aula toda segunda-feira. Você tem vontade de fazer? Faça. Eduque os seus clientes. 5 motivos, um exemplo de aula, 5 motivos para você utilizar o certificado digital no seu dia a dia. Dê essa aula para ele, convide essa pessoa para dentro da sua empresa. Né? Então, cases reais aqui, mais simulações para vocês entenderem como que funciona, né? Para trazer clareza para vocês com relação ao exemplo de abordagem errada. Resultado. 0 interesses porque não há contexto, né? Então, você vai trazer, bom dia, trabalho com emissão de certificados digitais. Você quer ser nosso parceiro? Primeiro, você já fez uma pergunta fechada. Não faça perguntas fechadas para o seu potencial cliente. Faça perguntas abertas. Porque quando você faz pergunta fechada, você tem resposta sim ou não. Então, se você tem
a pergunta que você está fazendo vai trazer o cliente a falar sim ou não, a venda pode morrer ali. Então, sempre faça perguntas com que ele tenha que pensar na resposta para você poder ir com a quebra de objeção. Então, exemplo de uma abordagem experiencial, né? Uma abordagem que tem experiência dentro do seu negócio. Oi, vi que você atende MEIs e pequenas empresas. Tem um processo de emissão digital 100% remoto que economiza tempo seu e do seu cliente. Isso te interessa? Então, você gerou curiosidade, ganho emocional, você falou de facilidade. Então, você trouxe exemplos de perguntas abertas em que o cliente vai falar assim, olha, isso, como que funciona? Não, não me interessa. Ah, mas hoje você tem, como que você trabalha com a emissão do certificado digital dos seus clientes? Como que você faz para poder fazer esse acompanhamento? Você consegue ter isso mapeado? Leva uma dor também, que é a maior dor dos contadores. E se o certificado do seu cliente vencer, isso te traria algum problema para você cumprir as obrigações legais dessa empresa? Gera senso de urgência. Poxa, ele vai falar, nossa, se já aconteceu com você? Então, você sempre trazer esses cases, né? Essas simulações reais. Gente, quando a gente traz essa simulação real para dentro do nosso atendimento, quando a gente coloca o conhecer, abordar com valor, vincular com experiência e avançar com clareza, fazendo o acompanhamento correto, não tem como essa parceria dar errado. Não tem como o cliente deixar de ser seu cliente. Claro que, gente, vai acontecer, né? Vai acontecer de um cliente simplesmente sumir. Só que aí você fez tudo certo. E aí você vai identificar, tem a aula lá de objeções, o porquê que esse cliente sumiu. Por que ele não está te respondendo, sendo que você fez tudo certo? Às vezes o cliente também não está preparado para a sua parceria. E sempre eu falo isso. Tem alguns clientes que, querendo ou não, a gente vai ter que demitir, que o cliente não está preparado para ser um parceiro estratégico do seu negócio. E por que a gente não fala isso para o cliente? Às vezes a gente tem até medo. Nossa, eu vou perder o cliente, vou falar isso para ele. Não, tudo bem, fez tudo isso, seguiu o script, fez todo o método, aplicou, acompanhou, fez follow-up, e o cliente falou não. Você fala, eu até falei em algumas aulas, com muita educação, você falar assim, olha, entendo, realmente essa parceria não faz sentido para você agora, eu acho que você não está preparado para ser um parceiro estratégico da nossa empresa. Quando você estiver preparado, a gente vai, se você nos permitir, a gente vai continuar te mandando informações, mas se você não permitir também, a gente encerra aqui o contato. Mas quando você estiver preparado para ser um parceiro estratégico da nossa empresa e quiser somar junto com a gente vai estar disponível aqui para te atender. Encerra. Quando eu fazia isso lá na antiga AC, muitos clientes, não, é porque eu estava sem tempo para analisar sua proposta, eu não consegui visualizar e tudo. Por quê? Porque eu gerei também valor dentro do meu atendimento. Eu não somente fiquei mendigando, eu preciso de você, eu preciso de você. Não, você também precisa de mim. Você também precisa da minha parceria. Você também precisa do meu produto. Você também precisa do meu serviço. Então, a gente mostrar autoridade no que a gente fala. E isso só acontece, gente, quando você tem estudo, quando você entende do seu negócio, quando você entende do seu serviço e quando está todo mundo na mesma linha. Desde o AGR, porque não adianta você vender uma coisa maravilhosa e na hora que o cliente for atendido pela pessoa lá na ponta, ele ser mal atendido. Não adianta. Não adianta você fazer tudo, gerou um encantamento, clareza, abordou com valor, ter uma experiência sensacional no seu atendimento e estragar tudo quando o AGR faz o atendimento. Então, todo mundo precisa estar alinhado, desde a ponta até o CEO da empresa, até a pessoa que serve o café, eu falo, precisa estar alinhada com a sua estratégia comercial, com o método que você vai gerar experiência no seu cliente. Então, é isso. Hoje a aula é mais curtinha, até porque essa questão do lead ela é mais técnica, né? Eu quero trazer para vocês um convite poderoso para vocês. Primeiro, a gente vai recapitular. Eu quero falar para vocês que os leads frios, gente, são oportunidades disfarçadas. Então, aproveite, mas não saia ligando para 500 pessoas, 600. Não. Conheça, né? Conecte com essa pessoa. Não adianta você pegar uma lista infinita e sair ligando se você não gerou conexão com essa lista infinita. Não vai dar certo.
Você precisa entregar experiência, valor e confiança. O método Cava é o seu primeiro passo. E aí eu convido vocês, bora vender mais segunda? Bora fazer dessa semana uma semana que a gente vai fazer as nossas abordagens com uma forma estratégica, trazendo valor, experiência, trazendo uma forma diferente do seu cliente enxergar. O mesmo do mesmo tem muita gente fazendo. Vamos ser um grande diferencial na vida dos seus clientes. Vamos trazer esses leads frios para ser parceiros estratégicos. Vocês seguindo o método, acompanhando, me mandem mensagem depois se deu certo, se não deu. Loiane, fez total sentido o que você falou. Eu abordei um cliente, deu certo aqui, meu WhatsApp está ali para vocês poderem compartilhar comigo. Ou não, Loiane, não fez nenhum sentido, eu acho que eu preciso abordar, treinar a equipe de vendas, treinar o pessoal aqui. Então, vai me dando feedbacks, né? Até para a gente melhorar aqui do nosso lado também as nossas aulas. E eu queria encerrar, né, agradecendo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou tirar aqui deixar vocês ativarem o microfone, caso vocês queiram falar alguma coisa, e eu vou compartilhando aqui o meu NPS para vocês responderem, e como a gente sempre combinou aqui, eu compartilho o mapa mental com vocês, quem respondeu o NPS, né, vai ganhar esse brinde maravilhoso, que é ter o mapa mental, até para vocês terem, né, o processo do método do Cava, para vocês poderem colocar aí para rodar essa semana, e trazer grandes vendas, grandes benefícios para dentro da empresa de vocês. Deixa eu ver se abri certinho aí, gente. Eu acho que abriu. Tá certinho. Me deem feedbacks aí se deu certo o NPS, por gentileza. E eu vou abrindo aqui para ver quem já respondeu. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês responderem, e aí a gente finaliza, se ninguém tiver nenhuma pergunta. Eu acho bom que vocês não fazem pergunta, é porque vocês entendem tudo, né? Nós estamos na aula 10 e todo mundo permanece em silêncio ainda. Então, tá todo mundo sabendo tudo. Vou fazer igual o pessoal fala na mentoria que eu participo. Então, eu vou fazer uma prova aqui e todo mundo vai tirar 10 na prova. Estou vendo aqui todo mundo respondendo. Muito bom. Ótimo. Quem respondeu o e-mail, eu compartilho pelo e-mail, então vou só recapitular aqui. O acesso do mapa mental, ele chega por e-mail, tá, gente? Aí vocês clicam lá e vocês conseguem visualizar o mapa. E quem não receber, às vezes tiver algum problema, veio no spam, na lixeira, não receber, me manda uma mensagem no WhatsApp, que aí eu compartilho o link, tá? No WhatsApp com vocês. E é isso. Quero agradecer novamente. Segunda-feira tem mais. Quem não está no grupo, quiser participar do grupo, o grupo está lá, a gente fala somente sobre vendas, né? E eu informo vocês sobre as nossas aulas. As aulas anteriores estão no YouTube, é o nosso canal no YouTube, Loiane Vieira Costa, a gente coloca lá os vídeos. Eu vou subir, eu não subi o último vídeo ainda, gente. Confesso que eu pedi para o pessoal editar e não subi ainda, mas vou subir essa semana o dessa aula de hoje e o da aula da semana passada, até para vocês revisitarem também, olhando o mapa mental. Muito obrigada. Até segunda que vem. Eu vou definir o tema, depois normalmente eu jogo lá no grupo para vocês poderem me dar ideias. Quem tiver alguma sugestão de tema, Loiane, eu queria que você falasse. A gente falou bem no comecinho sobre as mudanças que vão ocorrer no certificado digital, né, no mercado. Quem quiser que eu fale novamente sobre esse tema, pode me mandar uma sugestão, porque eu acredito que no começo não tinha muitas pessoas que conheciam ainda a forma que a gente trabalha, mas eu posso falar sobre isso novamente, o selo digital, né, tudo que vai acontecer no mercado de certificação digital. E caso vocês queiram me dar alguma ideia, estou aqui à disposição. Muito obrigada pelo dia de hoje. Contem comigo, né? Se precisar, me manda mensagem. Meu Instagram também, sou Loiane Vieira Costa. Se quiserem me dar algum feedback. Muito obrigada, viu, gente? O mapa mental, com quem respondeu, daqui a pouco está aí à disposição de vocês. E até a próxima segunda com a nossa aula Venda Mais Segunda. E, gente, vamos vender. Sebo nas canelas, coloque as coisas em prática, vamos vender, vamos trazer esses clientes estratégicos. Enquanto vocês estão aqui se dedicando um momento para poder aprender, né, e colocar em prática,
muitas ARs estão fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês vão ser as pessoas diferenciais que vão fazer, não o mesmo do mesmo, vão fazer o mais, né? O mais trazendo parceiros estratégicos para as empresas de vocês. É isso, gratidão, muito obrigada. Até segunda. Boa semana para vocês. E é isso, bora vender. Até mais, gente. Tchau, tchau.